Bom dia, meus queridos! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, galerinha. Estou com saudades de todos vocês, hein? Pessoal, vamos lá. O que nós iremos estudar hoje? Divisão de polinômios. Nós já estudamos adição, subtração e multiplicação. E agora, a divisão. Olha só, o que é que fala? A divisão de polinômios possui diferentes métodos de resolução. Vamos apresentar três métodos para essa divisão: o método de Descartes, o método da chave e o dispositivo de Briot-Ruffini. Beleza? Esse Descartes, galera, qualquer um deles a gente chega no resultado final. Só que o Descartes, como o nosso tempo já é curto, eu vou pular esse método. Vou passar os dois mais fácil e prático. Beleza? Olha só, a divisão de polinômios. Para a gente começar, a gente tem que fazer o seguinte. Ao dividir um polinômio px por um polinômio dx não nulo, em que o grau do polinômio p é maior que o grau do polinômio d. Ou seja, o grau, a potência, no caso aqui a gente identifica o grau através da maior potência. Então, a potência de P tem que ser maior que a potência de D. E isso quer dizer que devemos encontrar, ao dividirmos, nós iremos encontrar o quociente de x, que é qx, e o r de x, que é o resto. De modo que nós temos o px igual o dx vezes o qx mais rx. Então, se eu tiver o divisor, o quociente, e somar com o resto, eu vou achar o meu dividendo. Olha só, note que esse processo equivale a escrever da seguinte maneira, galera. Olha aqui. Px, esse carinha aqui, isso aqui é o chamado método da chave. Então, Px dividido pelo dx, nós iremos ter Qx e Rx. E olha só, o Px, quem que é o Px? O dividendo. O dx, o divisor. Qx, o quociente. O Rx, o resto da divisão. Tranquilo? Então, nós temos aqui dividendo, divisor, quociente e resto. Galera, isso não pode ser esquecido de maneira nenhuma. E a primeiro momento, o que a gente vai fazer? Uma coisinha que nos compete sempre é olhar a potenciação. Porque, olha só, das propriedades da potenciação, temos que o grau do quociente é igual à diferença entre os graus do dividendo e do divisor. Olha só, ou seja, o grau do quociente eu vou pegar o grau do dividendo menos o grau do divisor, ou seja, px menos dx. E eu vou pegar o maior com o maior, beleza? Olha só, ainda quando o resto da divisão entre px e dx é igual a zero, dizemos que px é divisível por 2x. Ou seja, é uma divisão exata, galera. Não sobra resto, o resto é zero. Toda vez que o resto for zero, é divisível. Se eu perguntar, fulano é divisível por Beltrano? Se o resto for zero, sim, é divisível. Se sobrou alguma coisa, não é divisível. Tranquilo? Olha só, uma divisão de polinômios pode ser resolvida com diferentes métodos. Eu já falei três, que é o Descartes, o método da chave e Briot-Ruffini. Beleza?
E aqui agora, antes da gente resolver, vocês precisam saber esse teorema aqui, ó. O teorema do resto. Por quê? Muitas vezes não há necessidade da gente calcular uma divisão para se obter uma resposta que nos interessa. Por quê? Olha só, o resto da divisão de um polinômio px pelo binômio ax mais b é igual ao valor numérico desse polinômio para o x aqui é igual menos b sobre a. Então, se eu tiver ax mais b, eu vou pegar o valor do b e dividir por a. Ou seja, p menos b sobre a é igual ao resto. Se eu pedir o resto da divisão, não há necessidade de vocês calcularem quando tem isso aqui, ó, galera. Beleza? Vocês vão utilizar essa regrinha aqui, ó. Menos b sobre a. Isso aqui acha o resto. Olha só. Calcule o resto da divisão de px igual x ao quadrado mais 5x menos 1 por bx igual x mais 1. Então, vocês têm que ter muito cuidado, porque, olha só, para calcular o resto, não há necessidade de dividir. A gente basta achar o valor do x aqui, ó. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Então, ó, achamos a raiz do divisor. Tá? Eu vou igualar isso aqui a zero. X mais 1 igual a zero. Toda vez que está positivo, a gente vai mudar de lado e inverte a operação. Se está adição, vai subtração. Então, quanto que vale o x? X igual menos 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu achei o valor de x. Vou aqui no meu dividendo e vou substituir o x por menos 1. Então, olha só, pelo teorema do resto, sabemos que px é a mesma coisa de p menos 1. Então, ó, substituir o x por menos 1. Então, menos 1 ao quadrado, porque aqui era x ao quadrado, mais 5 vezes x, ficou 5 vezes menos 1. E menos 1. O que é que ocorreu? X ao quadrado, 1 positivo. 1 positivo menos 1 negativo, eu cancelei, mais com menos, menos. 5 vezes 1, 5. Então, o meu resto é menos 5. Simples e fácil, sem resolver a divisão. Esse teorema do resto, toda vez que eu pedir, calcule o resto, em que aqui for uma equação do primeiro grau, esse teorema do resto me facilita demais. Não há necessidade de eu resolver a divisão. Beleza? Então tá aqui, ó. Portanto, o resto da divisão é menos 5. Eu pedi o resto, eu não pedi o quociente. Então tá aqui. Esse teorema do resto só serve para calcular o resto. Beleza? Não inventem coisa, galera. Ele é somente o resto. Tranquilo? Olha só, aqui a gente tem um outro teorema, que é o teorema de D'Alembert. D'Alembert, isso aí vai da pronúncia de alguns professores. D'Alembert, eu falo assim, acho que ele é, não sei o que ele é não sei se é alemão, inglês, sei lá. Mas aqui, ó galera, um polinômio px é divisível pelo polinômio 1 se e somente se p menos b sobre a for igual a zero. Ou seja, se eu resolver essa divisão e for igual a zero, então eu posso calcular. Se eu fizer a seguinte pergunta, o polinômio px é divisível pelo polinômio dx, vocês podem utilizar esse teorema. Eu não perguntei qual é o quociente, não qual é o resto. Eu só perguntei se são divisíveis. Então, para ver se é divisível, basta utilizar essa regrinha. Olha só o exemplo. E aqui, o que é que eu vou fazer?
ele me deu o seguinte exemplo. Determine o valor de P para que o polinômio Px igual 2x ao cubo mais 5x ao quadrado menos Px mais 2 seja divisível por x menos 2. Galera, aqui, o que está acontecendo? Desculpa. Eu estou resolvendo para mim achar o valor de P. Ele pediu para mim calcular esse P aqui, ó. Então, eu tenho que calcular. Como que eu vou fazer? O mesmo processo. Para que Px seja divisível, se for divisível, o meu resto tem que ser zero. Então, ó, por x menos 2, devemos ter. No teorema do resto, eu igualo a zero, x menos 2 vai ficar x igual a 2. Então, eu já substituí aqui, ó. P2 igual a zero. Ou seja, não vai sobrar resto, pois 2 é a raiz do divisor. Como que eu sei? Calculando aqui, ó, igual a zero, nós iremos calcular, e aqui, ó, vou igualar a zero, beleza? E aqui, x menos 2 igual a zero, eu vou isolar, ó, x igual, tá negativo, vai para o outro lado, positivo, 2. E aí, o que sucedeu, ó? Seja divisível por x menos 2. Então, eu sei que o x é 2. Então, substituir o x por 2. Olha só. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo mais 5 vezes 2 ao quadrado menos P vezes 2 mais 2 igual a zero. Porque não vai ter resto, galera. Beleza? Aí aqui. 2 ao cubo, 8. 8. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes P, 2P. 2 vezes 8, 16. 5 vezes 4, 20. Menos 2P mais 2. 16 mais 20, 36. Mais 2, 38. Tá. Olha só. Tava positivo, foi para o outro lado, negativo. Multiplica por menos 1, P, 2P igual a 38. O 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, 38 dividido por 2, 19. Achamos que P vale 19. Beleza? Então, para que o valor de P seja um valor que dê para dividir Px por x menos 2, o que vai suceder? P tem que valer 19. Lembrando que não é esse Px, galera, é esse P minúsculo aqui, ó. Beleza? E por hoje é só isso. Fiquem com Deus, um beijo e até mais, galera!